Tá começando mais um Te Contei comigo, Camila Preto e com a Cíntia Requena. E o convidado de hoje é o Jorge Luiz Martins, de 65 anos, um ex-morador de rua que tem uma história de inspiração. Se formou em administração de empresas, ele escreveu mais de 7 livros e é um exemplo de vida. Vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho dessa história do menino que nasceu e foi colocado numa caixa de sapato. Já escreveu livros como Meu Nome é Jorge, que vai virar um filme, inclusive. E agora, bem-vindo, Jorge. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Estou aqui para abrir a minha história, a minha vida e toda a minha trajetória também. Vamos falar da tua infância. Eu acho importante, sim. Né? É muito importante porque... Acredito que tu estavas na rua com que idade? Como tudo começou, né? Foi dos 10 aos 16 anos. Então, vamos lá. O porquê dessa decisão para a gente entender um pouquinho dessa linda história. Eu digo que não existe, assim, falta de estrutura familiar, né? Sempre tem, seja ela fraca, defeituosa, né? Eu não tive uma estrutura familiar assim, como geralmente os adolescentes, né, os jovens têm. Eu, quando nasci, o meu pai era presidiário e a minha mãe tinha problemas mentais. Então, ver, né, esse estado de beligerância que eu vivi, que eu nasci, foi muito difícil. Foi concebido na prisão ou teu pai foi... Não, ele nunca aceitou. Ela dizia que o pai dessa criança não quer ele, eu também não vou querer, ela dizia. A tua mãe? A minha que mãe. Tinha problemas mentais. E a minha avó tinha uma preocupação muito grande, né? De abandonar aquela criança. Ela vai abortar, vai abandonar essa criança, porque ela também não quer, né? Mas a minha avó era muito devota. A minha avó acreditava muito em Deus. Rezava todos os dias e ela tinha um carinho especial. Eu acho que, de repente, ela já previa a minha trajetória aqui. Então, eu acho que essa é a tua grande referência, a tua grande base que tu minha traz, avó. é a tua avó. E teu avô? Os valores, tudo, né, que eu aprendi foi através da minha avó. Meu avô não conhecia. E aí, a tua mãe foi uma mãe que presente ou ela continuou desaparecendo e voltando? Como é que foi isso, essa relação? Não, nunca foi presente, nem meu pai. A minha mãe ia na casa da minha avó e saía para as ruas de novo. Ela voltava uma semana, 10 dias, 15 dias, ela aparecia lá. E ela morava daí nas ruas também, Jorge? Nas ruas, vivia nas ruas. Às vezes alguém dava lugar para ela, às vezes ela ficava na casa da minha avó. Né? Mas assim, leite materno, por exemplo, quase eu não tive da minha mãe, né? Eu acho que a minha avó já pressentia alguma coisa, sabe? Que ela tinha muita fé e, né, não sei, de repente foi um desígnio divino tudo que aconteceu. E a tua mãe era a única filha? Não, tinha mais. Foram mais ou menos, eu acho que 6 filhas. A maioria com problemas mentais. E nós, como somos 3 irmãos, nenhum de nós tivemos problemas assim. E o que eram esses problemas mentais? Chegaram na época, se diagnosticou? A minha mãe tinha esquizofrenia, né? Uhum. E a maioria deles esquizofrenia. E não moravam com a tua avó também? Tua avó morava sozinha depois contigo? Não, minha avó morava sozinha comigo, só eu e minha avó. Dividimos todos os momentos. E que interessante, fome, o frio. Né? Porque ela foi acolher esse neto e esses filhos. Quem criava os irmãos da tua mãe? Onde é que ficava? Quando eu nasci, os filhos da minha avó já eram casados, já tinham seu destino, né? Então, só restou eu e a minha avó. E eu sou o filho mais novo da minha mãe. Ah, tu tem irmãos? Tenho 2 irmãos. E quem velhos. Acolheu os teus irmãos? Um deles foi acolhido pela madrinha. E o outro foi acolhido por uma família e ele acabou casando com a filha dessa família, né? Mas eu e o irmão, o Cláudio, do meio, nós chegamos a viver nas ruas juntos, uns 2, 3 meses. Nos encostávamos um no outro, de costas para aquecer, dormíamos nas taquareiras, né? Mas em que momento foi essa... Tu disse, né, chegou a passar fome e frio com a tua avó, né? Era uma vida muito humilde. Em que momento veio a rua como uma opção? Ou uma falta de opção? Em que momento, né, essa decisão, isso ocorreu? Olha só, eu era muito fraco, né? Eu era fraquinho, eu era magrinho. Mas o que aconteceu assim? A minha avó tinha uma coisa em mente. Não tínhamos nada. Nós só tínhamos a fé em Deus. E os vizinhos que ajudavam, né? Porque até quando eu nasci, ela não teve onde me colocar. Por isso o menino da caixa de sapatos. Ela tinha uma caixa de sapato em cima de um armário, uma caixa velha, onde eu guardava os documentos dela. E a parteira disse, né, onde é que nós vamos colocar ele? E ela olhou e viu a caixa de sapatos. Então a minha avó passou assim,
muita necessidade e muita dificuldade comigo, assim, porque ela sofreu muito vendo aquele meu estado e o que seria de mim, né? Mas a minha avó tinha um pensamento. Quando ela olhava para mim, eu ouvia ela comentar que só tinha uma saída para aquela criança. E isso ninguém tiraria dele. E ele ia estudar. Só que quando eu fiz 6 anos de idade, eles não queriam me receber nas escolas. Eu dormia num colchão que foi colocado fora de palha. Minha avó juntou. Eles botaram fora, minha avó juntou. Ele vai dormir aqui. E ela me levava lá e eles... não tem mais lugar, não tem mais vaga aqui na escola. Não dá para matricular ele. E eu não queria ir. Eu tinha repulsa disso, porque eu via que eles me olhavam diferente. E eu de pé descalço, às vezes um chinelinho com um prego embaixo que eu ganhei. Todo, né, mal vestido. Cabelo comprido, cheio de piolho. Mas a minha avó insistiu. Só tem uma saída para ele. Porque ela sabia que um dia ela podia faltar. Né? Só tem uma saída para ele. A educação, estudar. E ela tinha razão. Depois de ela ir 3, 4, 5 vezes, incomodarem tanto a escola, né, o diretor lá da escola, eu fui junto. Ela entrou na escola e olhou para mim e disse: Jorge Luiz, espera aqui. Ela me chamava de Jorge Luiz. E eu esperei. Nesse momento, eu vi que estava acontecendo uma coisa na escola. Eles estavam servindo merenda. Eu vi aquilo ali, eu digo, não vou passar mais tanta fome. O que me atraiu foi a comida, não foi o estudo, né? Eu vi aquilo ali e nesse instante vem a minha avó de encontro a mim e disse, feliz, ela sorrindo, toda humilde, Jorge, tu vais estudar aqui. Foi a maior alegria. Eu acho que ali a minha avó se salvou junto comigo. O que acontece? Eu consegui estudar, ninguém queria chegar perto de mim, eu era considerado burro. Né? Eles me colocavam no fundo da sala de aula, não era para mim ir lá na frente. Eu tentava roubar a merenda dos alunos, eu apanhava no recreio e ficava de castigo, eu ainda era maltratado. Então a escola se tornou para mim traumático. Eu rodei 1 ano e consegui ainda ir até o 3º ano primário. E isso foi incomodando, porque eu estudava, como que eu estudava? Eu estudava com o resto de borracha que os outros botavam fora, o resto de lápis, de papel. Eu não tinha material, eu não tinha uniforme. Né? E aquilo incomodava. E numa época, né, Daí Jorge? chegaram, nós vamos te expulsar. E numa época que não existia toda essa consciência, né? Onde a criança não tinha vez. Nós não tínhamos voz. Não, olha só, por que eu fui para a rua? Não tinha DECA, não tinha conselho tutelar, não tinha nada. Tinha policiamento, né? Um estado policialesco. Então, eu vivia traumatizado de todas as formas. Né? Eu vivia correndo. E como eles disseram, nós estamos te expulsando, o que acontece? Na saída da escola, eu não voltei mais. Eu achei melhor eu pedir, ir para as ruas, roubar pão na porta dos armazéns, leite, levar para minha avó, para a gente não passar fome, do que ficar estudando. Bom, mas não queria atrapalhar a tua linha, porque é muito profundo. Porque foi uma criança que literalmente foi tirada da pele. Dá para sentir, assim. Tu fostes no mínimo do mínimo do mínimo, mas com uma âncora, com uma avó nessa representatividade, com esse desejo, com essa fé, que eu acredito que é a fé nesse sentido. Me moveu, né? Que moveu minha avó. Mas veja bem, é coisa que a gente, às vezes, eu sou um pouco espírita, né? Que a gente não explica. Né? Então, acho que só Deus mesmo, né? Os espíritos, para explicar tudo o que aconteceu comigo e eu estar vivo hoje. Porque o meu apelido era Múmia Paralítica. E quando eu voltei 19, 20 anos depois, eles achavam que eu não estava mais vivo. Porque todos daquela época se entregaram para as drogas. Naquele instante que eu saí da escola, né, que eu fiquei ali mais ou menos 1 mês, 2 meses, né, pegando pão, leite na porta dos armazéns e levando, e a minha avó sofria com aquilo. Tu não pode pegar, né? Tu tem que ir lá pedir. E a minha avó, ela sabia que tu tinha sido expulso? Ou tu não chegou? Eu escondi e depois, quando eu dizia que ia para a escola e não ia, ela ficou sabendo, né? E aí tu passou a fazer pequenos roubos de alimentos para poder levar para tua avó. Alimento, roubava passarinho, eu entregava jornal, eu fazia de tudo. Mas nesse meio tempo, minha avó desceu. Imagina se eu perdesse a minha avó. Eu sonhava com aquilo, eu pensava. O que vai ser, né, de mim? O que vai acontecer comigo? E numa noite a minha avó ficou muito mal. Amanheceu, eu não dormi. Ela tossindo naquele lastro. Entra uma senhora, abre a porta,
E disse, tu é o Jorge Luiz? Eu digo, sim, eu sou o Jorge Luiz. Eu sou tua tia. Quando ela disse, eu sou tua tia, eu digo, o que eu pensei? Se acontecer alguma coisa com a minha avó, ela vai me levar. Se acontecer algo com a avó, ela vai me levar para casa dela. E ela entrou ali, onde estava a minha avó deitada, e eu fui junto. E eu parei atrás. Naquela época a gente não poderia, né? Não podia ouvir a voz dos adultos. E a minha avó cochichou, não conseguia falar, cochichou no ouvido dela. Ela olha para trás e diz para mim, Jorge Luiz, a tua avó quer que tu prometa para ela que tu vai ser um homem de bem, que tu não vai ser um bandido, tu não vai ser um criminoso. Eu digo, já sei. A minha avó quer que eu faça essa promessa para ela ficar boa, se curar. E eu digo, eu faço essa promessa. Mas é incrível, porque eu senti que quando eu fiz aquela promessa, eu fiz para mim também, né? Até para cumprir aquela promessa. E eu disse para a avó que eu prometo que eu vou ser um homem de bem, não vou ser um bandido. Naquela noite, a minha avó partiu. Vê como é que é os desígnios divinos, né? Parece que ela preparou tudo para ouvir aquilo de mim e, de repente, também partir com uma certeza... Com paz no coração, né? De o que eu faria e seria aquele homem que eu prometi. E naquele momento que a tua avó partiu, como é que... Teve alguém em torno, tua tia chegou em algum momento cogitar, algum parente, tu ir para casa deles? Não, naquele mesmo momento, logo após, ela saiu. E tu, então, tua avó faleceu sozinha contigo? Que idade? Faleci comigo. Eu tinha 10 para 11 anos de idade. Eu fiquei na casa e no outro dia apareceu um senhor, um tio. Tu não pode mais ficar aqui. Eu digo, deixa eu dormir aqui. Deixa eu dormir aqui. Que daí durante o dia eu ia sair, ia pedir. Eu não sabia, eu não tinha noção que ia ser, né, de mim, da minha vida. E ele disse, não, tu não pode ficar aqui, a rua é teu lar. Eu tenho que entregar esse casebre e tu não pode mais ficar aqui. E ali em diante eu passei a viver nas ruas. A primeira noite eu dormi embaixo do porão, a segunda também, eu dormia embaixo do porão das casas, e um dia eu entrei e bati com a cabeça na madeira, na tábua, na entrada do porão, onde eu dormia. E chamaram a polícia. A polícia foi lá, iluminou, eu não queria sair ali de baixo. Eles pegaram uma taquara lá, começaram a cutucar. Eu, com medo que iria me machucar, eu saí. E aquela noite, eu tinha 11 anos, eles me levaram para uma delegacia. E eu dormi numa cela escura com 11 para 12 anos. E então, se vocês analisarem, eu tinha tudo para dar errado. Para ser o maior criminoso, o maior bandido, né? Hoje eu sou padrinho aqui da FASE, da Escola Aberta, da Cruzeiro. Eu tinha tudo para justificar, me vitimizar, né? Porque hoje é normal tu te vitimizar. E alegar N fatores aí, acontecimentos e passagens da minha vida como desculpa, né? Para fazer, né, criminalidade, entrar nas drogas. Não, nada disso. Tua vinda para Porto Alegre, ela é outro capítulo forte da tua história, né? E aí tu ficou na prisão essa noite e continuou vivendo, então, durante 6 anos nas ruas de Novo Hamburgo. A polícia não sabia o que ia fazer comigo. Não sabia o que nós vamos fazer com essa criança. Aí colocaram perto da porta, fizeram limpar a cela, passar o pano no chão. Para adoção. Não, naquela época foi difícil. Olhavam para ti e queriam se esquivar de ti. Meio que um menino perdido, olhavam como uma criança perdida. Eu amanhecia com um balde de água jogado na cabeça para mim acordar. Eles não queriam, porque eu atrapalhava, eu ia para a porta dos restaurantes pedir. Aí eu fugi da delegacia. Eles me deixaram porta a porta, de propósito para me fugir. E eu comecei a perambular. As pessoas passavam por mim, olhavam para o outro lado de carro, né? Eu abanava, fazia sinal para eles pararem. E eles não paravam. E então, assim foi 6 anos da tua vida. Assim foi 2 anos e meio em Novo Hamburgo. 2,5 tu ficou nas ruas de Novo Hamburgo. Até que a polícia me pegou de novo. Eu tinha medo da polícia me pegar. E disse, nós vamos chamar o teu pai. Meu pai está preso. Não, teu pai está solto. E me deram um sanduíche, me trataram melhor naquele dia. Quando eu vi, entrou o meu pai. Eu conheci o meu pai. Ele sentou do outro lado, o delegado olhou e disse, o senhor conhece essa criança? Não conheço essa criança. Isso não é o meu filho, isso aí vai ser um bandido, um criminoso. Não vai valer nada. E o delegado olhou, e eu ouvindo, o delegado olhou e disse, não, é seu filho, o senhor tem que levar. Aquilo foi a pior notícia para mim. Eu tinha 12 anos de idade, 12 anos e pouco. Foi a pior coisa que aconteceu, porque eu sabia o que estava por vir. Ele era bêbado, ele era violento, ele me levou com uma raiva. Eu fiquei 2 meses num casebre que ele morava com uma mulher com mais 2 filhos que ele tinha, me botaram a dormir no chão. Todas as noites que ele chegava, ele me batia com o que ele tinha. Foi uma tortura para mim. Até que um domingo, eles fizeram uma sopa, eu estava com muita fome, eu comi um pouco de sopa, fui me servir de novo, pedi mais. Ele disse, não tem mais.
Aqui não tem comida para vagabundo. Eu com 12 anos e pouco. Eu digo, o senhor vai ver quem eu vou ser ainda. Levei um tapa, encheu minha boca. Ele era um homem forte. E eu não parei de falar. Eu digo, o senhor vai ver quem eu vou ser ainda. Eu vou embora daqui. E não vou voltar mais. Deram risada, deu risada. De noite, eu tinha uma sacolinha, chinelo de dedo, preso embaixo a tira com um prego. Subi um aclive que tinha, olhei para trás e eu digo, nunca mais vou voltar. E aí, que momento chegou essa pessoa te prometendo trabalho e uma vida melhor em Porto Alegre? Ah, mas ele aparecia, às vezes, pagava um pão com manteiga para mim, no Café Avenida. Os bacanas ficavam lá dentro, os mais humildes lá fora. E eles não deixavam eu entrar. Eles disseram, não queremos ele aqui. Isso, lá em Novo no Hamburgo Café Avenida, na Pedro Adamo. Não queremos ele aqui. Daí as pessoas mais ou menos, né, que eram consideradas. Não, ele vai ficar aqui, vai tomar o café dele, o pão com manteiga, depois ele vai embora. Daí eles deixavam. Aí apareceu esse cara que às vezes pagava para mim. Eu desconfiava dele. Dizia, tu não quer trabalhar, não quer emprego? Eu digo, eu quero. Eu estou aqui, engraxo o sapato, eles me tomam o dinheiro, né? Eu cato papel, vendo maçã, eu fazia de tudo que você pode imaginar, eu já fiz. E ele disse, não, eu vou te levar para lá. E me levou 3 dias para chegar em Novo Porto Alegre. Ele me abandonou aqui na rodoviária. Fiquei 2 dias dormindo ali. No 3º dia ele apareceu de novo. Eu digo, a minha salvação. E aí ele me levou para a Praça da Alfândega. Disse, vamos para lá. Lá vai ter emprego, tudo. Me abandonou novamente. Aí eu descobri que ele tinha me levado ali para me prostituir. Os caras me levavam de noite para dormir, me dar comida, me devolver ali para a Praça da Alfândega. Ali eu tomava banho e tudo. O que ficou em ti desses 2 anos de vida de abuso mesmo, né? De que tu achou que tava, mais uma vez confiou em alguém, veio para cá e mais uma vez levou uma... Eu me utilizei dessa experiência, de tudo que eu passei, para utilizar isso aí como uma mensagem, como experiência, né? E como instrução também para os outros, para que eles não passem por isso. Eu sou uma prova disso, eu sou uma ferramenta. Tu comentou que tu, né, que tu não sente raiva, que tudo isso... Mas foi um exercício provavelmente difícil, eu acredito. Ah, sim, eu tive que me exercitar, como eu disse há pouco, eu não fiz tratamento nem nada. Eu tive que me despojar disso tudo, trabalhar isso em mim. Hoje eu trabalho muito com meus alunos a autoestima. Nós temos que trabalhar urgentemente. Olha, o meu livro já salvou vidas. Salvou uma moça de 27 anos que ia se suicidar. Ela ia ser atirada do 17º andar. Ela já tinha programado tudo. Ela leu o meu livro e disse, tu me salvou minha vida. Isso é um caso de centenas de casos de cartas que eu recebo. O professor tem que humanizar em sala de aula. Por que não falar de nós? Por que esconder isso? Até porque, eu digo para eles, não adianta você tirar 9, 10 na prova da escola. A prova da vida lá fora é outra. Ah, professor, dá um exemplo. Dou um exemplo daquele que era rico, que era bem estudado, quebrou, e aquele que não tinha muito estudo, que foi estudar depois, que era considerado burro, e hoje é milionário. Então eu dou vários exemplos para eles. E para a gente continuar assim, vamos começar a parte boa dessa história, né? Teve então esse período de mais de 2 anos na Praça da Alfândega, com essa pessoa que te trouxe, e depois, como é que tu conseguiu sair desse sistema e seguir tua vida? Porque eu acredito que a partir daí começou a melhorar as coisas para ti ou não? Todo mundo pergunta, né? Mas vai ter que ler o livro, né? Senão eles não vão comprar o livro. Eu já tô louca para pegar esse livro e devorar. Esse livro pelo jeito, é uma tentação, mas conta um pouquinho. Não, tem coisas que eu deixo para o texto, claro. Não, realmente, tudo mudou porque as pessoas me observavam ali. Eu digo que o ser humano, ele tem a capacidade de se transformar em qualquer hora, em qualquer momento. Ele é o único que tem a capacidade de se transformar, tá? De se rever e de se enxergar, de se olhar, de se julgar. Primeiro do que julgar os outros, querer conhecer os outros, conhecer a si mesmo. Eles me observavam ali. E um certo dia, uma pessoa influente aqui no estado olhou e disse, olha, sentou comigo e disse, olha, eu te observo aqui, muitas pessoas te observam. Tu é um guri de índole, de boa índole. Tu não rouba, né? Tu não maltrata ninguém. Tu pede, tu lava aqui a louça das lancherias. E ele disse assim, tu não queres trabalhar no restaurante da Assembleia Legislativa? Olha que coincidência, em maio agora eu fui homenageado com a medalha Farroupilha. Eu digo, é o que eu mais quero, eu quero trabalhar. Eu sempre trabalhei, eu sempre quis trabalhar, né? E aquela promessa para minha avó, né? Eu só vou conseguir isso através, né, do meu trabalho, né? E aí eu pensei, eu digo, é o que eu mais quero, eu disse para ele. E comecei a chorar. E ele disse, então tu faz o seguinte, tu vê algum lugar aqui para te dormir essa noite, vê uma roupa para te colocar e me espera na frente da Assembleia Legislativa às 7 horas da manhã. Eu digo, mas eu não tenho roupa. Eu não tenho onde dormir.
tu dá um jeito. Tu tens que estar lá às 7 horas da manhã, que eu vou te apresentar no restaurante do Dímero, no 11º andar. Eu fiquei desesperado. Eu pedi roupa para as pessoas. Só restou uma pensão ali, que o cara não podia mais me ver nessa pensão, do lado do Cine Cacique. Eu disse para ele, me arruma alguma coisa, deixa eu ficar aqui. Eu tenho uma oportunidade amanhã de manhã. Diz ele, não, aqui tu não dorme mais. Então é o seguinte, tu vai ficar aqui no saguão. Tem um tanque ali, tu quer lavar tua calça. Eu tinha uma calça branca, nunca me esqueço, que eu ganhei. Eles me deram um sapato furado embaixo, que eu botava jornal. Eles passavam ali e me davam na Praça da Alfândega. E eu lavei a minha calça. Fiquei com as cuecas furadas que eu tinha, velho. Torci bem a calça para secar até de manhã e passei naquele saguão a noite toda sem dormir. No outro dia, às 7 horas da manhã, eu subi e esperei ele lá na frente da Assembleia. Adênios Campos, o nome dele. Eu queria encontrá-lo de novo, eu não sei se ele está vivo ainda. Ele olhou para mim e disse assim, mas como é que eu vou te levar dentro? Como é que tu vai entrar na Assembleia? Nós vamos entrar tudo desse jeito aqui. Eu digo, mas não tenho roupa, ninguém me deu nada e eu quero trabalhar. E ele ficou com pena de mim. Disse ele, vamos fazer a volta, vamos entrar lá por onde eles entram, onde eles guardam os carros pela garagem, vamos entrar pelo elevador de serviço. Agora tem o seguinte, se alguém te vê, tu tem que voltar. Não tem como te levar, se a segurança te vê. E eu rezando, eu me apegando em tudo que era crença, e me apegando a Deus. E nós conseguimos chegar no 11º andar. Quando chegamos no 11º andar, o dono do restaurante, seu Dímero, estava sentado assim, numa cadeira, tomando uísque. Olhou para mim, olhou para ele. O que tu quer com esse guri aqui dentro? Diz ele, calma, calma que eu quero falar contigo. Mas o que tu quer com ele? Não, tu tem que dar um emprego para ele. Como que eu vou dar um emprego para ele? Como? Eu vou perder o economato do restaurante? Tu tá louco? Disse para ele. Os deputados, o presidente da Assembleia vai ver ele aqui dentro. Daí eu olho para uma janelinha assim da cozinha, uma basculante. Tinha uma senhora morena e um senhor moreno olhando assim para mim. Aí ele se agachou. Não sei o que ele murmurou lá no ouvido do dono do restaurante, do Dímero. E olhou sério para ele. O dono do restaurante olhou para mim e disse, vai ali na cozinha, guri. Se eles têm alguma solução para ti ali, eu vou ver. E eles olharam para mim e disseram, nós vamos ficar contigo aqui. Nós vamos dizer que tu vai limpar o chão, e tu limpa o chão, tu ajuda, tu fica aqui. Ali começou a minha liberdade. Tu nem acreditou quando tu percebeu que aquilo aconteceu? Não, acreditei, eu sempre acreditei. Sempre esperava esse dia chegar? Sempre foi assim. Um dia eu ia ser alguém, ia ter meus sonhos realizados. Eu sempre acreditei, sempre. Eu sempre fui positivo. E sempre, eu poderia até demorar, eu sabia disso. Mas eu ia chegar lá, eu ia conseguir. Dependia de mim. E se ali não desse certo e eu voltasse para a Praça da Alfândega, eu sabia que eu ia ter outra oportunidade. Ia continuar tentando. Eu ia sair um dia. É o que eu digo para os alunos. Tenta a primeira, tenta a segunda, tenta a terceira, tenta a 10ª. Só não desiste. Não desiste. Continua. Um dia a porta vai se abrir e tu vai passar. E ali eu fui adquirindo a confiança, o carinho dos deputados. Chegou um ponto lá, depois eu ia ajudar no 2º andar no cafezinho. Todo mundo gostava de mim. Aí um certo dia, eu já estava limpando as mesas e eles deixavam uma gorjeta para mim. Um certo dia, todos se reuniram, eu estava na cozinha e disse, nós queremos falar com o senhor sobre segurança aí, sobre o Jorge. E eu escutei, fiquei escutando. Isso o que é? Diz o dono do restaurante. Não dá para ficar com esse guri aqui mais. E eu vermelho, né? Diz por quê? Diz ele. Ele limpa as mesas, nós vamos lá limpar, já está limpa as mesas. Chegamos lá, não está lá a gorjeta, eles dão para ele. Não dá mais. Aí o dono do restaurante olhou para ele e disse, vocês fiquem quietos. Vocês vão ver quem vai ser esse guri ainda. E eu nunca esqueço dessas palavras. E eu continuei no restaurante. Depois eu aprendi a ser garçom, me tornei garçom profissional. Ganhei mais dinheiro, ganhava. Mas o que acontece quando eu fiquei ali na cozinha? Era o melhor lugar para mim. Imagina a comida que tinha ali. Tu comia, né? Sobravam uns pedaços assim de filé. E eu comecei a engordar, me alimentar. Então eu acho assim, tem muito desígnio divino, né? Eu acho que Deus escreveu, né? Um caminho e eu abri ele para mim, né? Eu acho que tu disseste a palavra mais assim, que eu acho que transforma a vida de um ser humano e que se a gente
estuda a história desses homens que deram muito certo materialmente na vida, que não necessariamente... Eu acho vai ver a que infância deles não foi é difícil. diante de uma pessoa que eu tô vendo aqui, mas é a persistência, não desistir do sonho. Eu sempre digo que Isso o que diferencia o ser humano do outro não é onde ele está inserido, não é a cor, não é a posição social, é a vontade. A vontade que move o ser humano. Sabe, eu tinha essa vontade incontrolável. Não adianta tu desejar, tu querer, se não tem a vontade. E eu acho que uma outra ferramenta, Jorge, não sei se tu, com os teus estudos, com tudo que tu vê, a resiliência. Essa capacidade... Essa resiliência, ela passa por toda essa transformação, né? Porque como que tu vai ser resiliente se tu não tem essa força dentro de ti que te impulsiona? Não vai existir essa resiliência, né? Então essa vontade, ela nasce de dentro de ti. O teu cérebro te comanda, sabe? É incrível isso. Hoje nós vemos os nossos adolescentes, nossos jovens, né? Eu não generalizo, porque toda generalidade é uma mentira, mas eles são criados numa redoma de vidro, como se a felicidade fosse um direito, não tivesse que ser conquistado. Por que esse aumento aí de suicídio, de autoflagelação? Porque eles não suportam. Eles não suportam, eles não sabem enfrentar problemas, sabe? Os pais estão muito narcisistas, eles não querem ficar de mal com o seu filho, eles não querem brigar com o seu filho, e o mais importante hoje é ter do que ser. Então o pai às vezes chega meia-noite em casa, ele acha que dando R$1.000 de mesada, deixando R$200, deixando celular, deixando material escolar, vai resolver. Não, não vai resolver. O filho, ele quer a tua presença. Ele quer estar junto contigo. Tu sabe que é muito engraçado tu falando, porque eu tenho uma história de vida bem diferente, assim, não é comum. Eu tenho 3 filhos. Da primeira eu fui mãe solteira, minha segunda é filha do coração, e o terceiro veio, como eu digo, em berço esplêndido. E o mais difícil de criar é o do berço esplêndido. Porque a gente tem que provocar nele situações de frustração. Porque a vida hoje, a dele, Jorge, é uma vida muito pronta. Mas o que acontece? As famílias querem que a escola seja a segunda casa. Se a família não for a primeira casa, a escola nunca será a segunda casa. E o maior patrimônio que um pai e uma mãe podem deixar para o seu filho não são bens materiais, é o exemplo. Então os pais hoje escondem, tem escolas que escondem, ele não pode ler isso, ele não pode ver aquilo. Ele vai ler e vai ler depois. E aquilo ele não vai estar preparado, porque ele não foi preparado para isso. E nós, como professores, temos que nos colocar como ensinante e aprendente e nos nivelar junto a eles para fazer com que isso aí desperte e produzir neles pensamento e discernimento. Eu tenho uma dúvida nessa tua trajetória. Em que momento a educação voltou a fazer parte da tua vida? Tu foi para a escola, tu te formou, porque tu tem uma trajetória, muito conhecimento, a educação é forte e presente na tua vida até hoje. Depois ali da Assembleia, em que momento tu retomou os estudos? Como é que foi isso? Eu tinha que estudar, mas eu tinha que trabalhar e tinha que me alimentar, e eu não tinha como pagar. Os estudos hoje estão muito caros. Olha uma faculdade aí, né, de neurociência, uma faculdade de medicina, né, uma faculdade de letras. Então o que acontece? Quando eu criei uma estrutura, aquilo esteve sempre comigo. Eu tenho que voltar a estudar. Mas tu imagina ficar 20 anos, 19, 20 anos, sem entrar numa sala de aula. O que eu sabia, o que eu lembrava, né? E aí, quando eu já estava estruturado, eu tinha um restaurante, eu tive 3 restaurantes, mas eu já tinha um restaurante, eu já tinha passado pela Santa Casa, né? Eu fui subchefe do departamento pessoal da Santa Casa, eu já tinha sido coordenador do Instituto Educacional São José, né? Bom, eu fui vender automóveis, eu tinha um carro, comecei com o meu carro, me encostei numa loja de automóveis. Bom, em resumo, eu já tinha restaurante e estava abrindo uma loja de carros, em 80 e poucos. Fiquei 20 anos com a loja de carros. Quando eu abri a loja de carros, eu digo, agora é a hora de eu estudar. Aí eu digo, mas eu tenho que fazer um curso, alguma coisa assim. Eu peguei uma professora particular, a Dionema, é falecida. Ela tinha o maior orgulho comigo. Diz ela, tu é inteligente. Se tu tirar o vestibular, tu já vai passar. Vai, não desiste. E eu comecei a ter aula com ela. Em português, matemática. Tudo. E aí eu digo, é a hora. Daí eu voltei a estudar. Fui fazer o vestibular. Eu na 0 hora. Eram mais de 60 ali. 12º lugar, Jorge Luiz Martins. Em administração, em direto. Administração.
Segunda letra, hoje a segunda letra é a língua de sinais, né? A gente quando faz letra, a primeira matéria é a língua de sinais. Eu escolhi inglês, né? Eu sempre gostei muito do inglês, fiz 4 anos em inglês avançado também. Eu já tinha feito supletivo e tal, né? Terminei o primeiro ano, terminei o segundo ano, porque na minha época era primário, ginásio, fazia exame admissional, né? E aí fiz supletivo, primeiro e segundo grau, passei, né? Até porque depois eu fui trabalhar na escola, né, de coordenador, e aí eu não parei mais. Daí fiz o vestibular e já estava fazendo TTI, porque eu sou corretor de imóveis também. Eu cresci a 19 e Tu não para, depois que te deram a primeira chance, tu se agarrou e uma vida em mil. Me deixaram aqui, né? Muitos perguntam, o que tu não faz, né? Mil vidas em uma, né? Primeiro, Jorge, conta pra gente aqui, fala tu mesmo sobre os livros que tu trouxe. O Jorge já escreveu mais de 7 livros, né, Jorge? Sim, agora eu lanço o 7º livro, que é o livro O Menino Sapé, que é a Lenda do Bicho Pavão, que é um livro... Eu trabalho muito também com educação infantil, mas atualmente eu estou trabalhando com os 8º e 9º anos, né? Mas eu trabalho muito... Aonde tu dá aula? Em escola? Sim, estou começando na Moacir, em Capão da Canoa. O livro Meu Nome é Jorge, ele está na 8ª edição, é um livro biográfico, narrado na primeira pessoa. Eu me preocupei muito com a escrita, porque ele tem uma escrita simples, de fácil compreensão. Por quê? Porque qualquer classe, qualquer aluno pode ler o meu livro. Tanto numa classe mais avançada, né, classe social mais, né, abastada, ele vai lá, ele lê o livro. Quanto o aluno lá da Escola Aberta Cruzeiro, ele vai ler e vai entender o meu livro. Não tem estereotipia, é um vocabulário simples. Todos os meus livros não têm estereotipia. Até porque eu leio livros aí de escritores, até famosos às vezes, né, e vejo muita estereotipia nos livros. Né? Eu evito isso. Nós temos também o Menino da Caixa de Sapato, que nós já adaptamos ele a uma peça teatral. Apresentamos ele em Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, e apresentamos agora Eu Estou Patrono de Birubá, 2º ano consecutivo. Apresentamos peça teatral dele, 3 sessões. Lotou. Eles choram, eles riem com o Menino da Caixa de Sapato. Né? Imagina ajoelhado, abrindo uma caixa de sapato, aquela criança saindo de dentro. É um livro mais lúdico, né? Não tem... Né? Não romanciei o livro Meu Nome é Jorge, ele é ipsis litteris, ele conta a verdade, tudo que aconteceu na minha vida, né, até para o aluno ter acesso, né, e se identificar com ele. Todos nós temos uma história. Né? Independente de onde você mora, a classe social que você pertence, quem você é, você vai se identificar com alguma parte do livro. Ele é trabalhado em várias escolas. Eu já fiz 203 municípios aqui, já devo ter ido a mais de 400 escolas, no mínimo, já fui patrono de 48 feiras do livro, né? E não paro. Atualmente eu estou trabalhando no Nordeste. Nesses tempos aí almocei lá com o Alceu Valença. Fizemos um trabalho lá em Campina Grande, com as crianças pobres. Essa tua trajetória lá no Rio também. É lindíssima, Jorge. Eu estou fazendo aqui. Eu estou num paralelo, fazendo essa trajetória do Jorge, assim, eu digo, então vamos começar com a vontade, que é uma coisa que ficou muito, muito clara aqui para mim. Aí nós temos a vontade, nós temos a oportunidade, que ele não desperdiçou nenhuma. Aí nós temos a resiliência por todos esses processos que ele passou. Nós temos daí a transparência, na qual ele lidou muito na vida dele, a verdade, que é a biografia, né? A verdade, que ele não abre mão, e aí sim, esse sucesso, essa superação, mas eu me atrevo a dizer que isso tudo tem uma base muito forte, que é a fé. E aproveito aqui, eu acho muito oportuno para dizer, como professor, né, e como um eterno aprendente e ex-menino de rua, que os alunos querem escrever bem, fazer bons textos, leiam, leiam e leiam. Porque a literatura está inserida em qualquer parte da educação em sala de aula. Vocês querem escrever bem, eu digo para eles, leiam, leiam e leiam. Senão vocês nunca vão fazer e vão criar bons textos, produzir bons textos. Né? E o peso é maior também, né? Jorge, na hora pra da gente prova do Enem. Finalizar aqui, eu fiquei curiosa agora, tu é casado ou não? Filhos eu não tem? tenho uma companheira hoje, casado? sim, trabalha aqui na Rede Marista, legal. na coordenação Construiu geral. a tua família agora, que história linda, obrigada pela presença. Não. Foi... Nossa. Imagina, eu acho assim, queria deixar uma mensagem, que cada um de nós deveríamos ser uma ponte. Assim como o professor, o bibliotecário, ele é uma ponte para a leitura, para o aluno. Não basta ter o livro. Digo que não basta ter o livro e ter o aluno.
né? O importante é a ponte que o professor faz. Então nós temos que ser uma ponte. Não esquece disso. Essa é uma frase. Então é com essa mensagem, vamos ser uma ponte do bem que a gente encerra hoje. Obrigada por ser essa fonte de inspiração. Imagina, teríamos tanta coisa para discutir aqui e conversar, né? Mas eu agradeço muito, eu acho que se eu ficasse aqui dias e dias, eu não pagaria essa oportunidade que vocês me deram e de estarem me ouvindo aqui também. Né? Que Deus nos abençoe e compareça, né? E permaneça no coração de cada um para que a gente faça o bem e, principalmente, o que é mais difícil é se colocar no lugar do outro.